que eu vou demonstrar na aula de hoje, que é o cálculo do anel de cohomologia dos espaços projetivos. Então, o anel de cohomologia do espaço projetivo real, com coeficientes, nós vamos tomar aqui os coeficientes Z2, né? Isso aí, como anel, né? Isso aí é isomorfo para os polinômios, para o anel dos polinômios em uma variável alfa, dividido, né, módulo o ideal gerado pelas potências alfa n mais 1. Então são polinômios de grau n, né, com coeficiente Z2, né, tem apenas 0 ou 1, e quando a gente multiplica os polinômios, a regra é que alfa n mais 1 é igual a 0. Né? Então esse é o anel, né, e esse anel nós vamos provar que é isomorfo, que esse alfa aqui, a dimensão de alfa é igual a 1. Então esse alfa é um gerador, né, do H1. Né? Bom, analogamente, nós temos que H estrela, né, do espaço projetivo, agora com coeficientes em Z, né? Isso aqui é isomorfo novamente ao anel dos polinômios com coeficientes inteiros em uma variável, né? Dividido novamente pelo ideal gerado por alfa n mais 1, e que nesse caso o alfa é igual a 2, né? Quer dizer, é um gerador de CP2. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer, que a gente tem também, isso nós não vamos usar muito, do espaço quaterniônico, né, com coeficientes em Z. Isso aqui é isomorfo ao anel de polinômios com coeficientes inteiros em alfa, dividido novamente por alfa n mais 1, onde esse alfa agora ele vive em H4, né? A dimensão dele é 4. Bom, então antes de demonstrar esse teorema, né, nós vamos ver uma aplicação desse fato aqui, né? Então, o corolário desse fato é o seguinte: eu vou primeiro observar o seguinte. A primeira observação é que os grupos de cohomologia com coeficientes inteiros agora da soma de S2 com S4, identificando um ponto desse complexo celular aí, isso aqui é isomorfo para HJ de CP3, né? Que é, como a gente sabe, né, o CP3 aqui o HJ isso é Z para J igual a 0 e 4, né? E é 0, 4, 2 e 4, né, os pares, e P é 0 para J igual a 1 e 3. Né? Okay? Então, os grupos de cohomologia desses dois espaços são isomorfos. Tá certo? Para a segunda parte é que esses espaços não tem um tipo. Então, a segunda parte é que S2, o E de S4, não tem o mesmo tipo de homotopia. De CP3. Né? Okay? E
ligado com esse fato aqui, está o fato que a aplicação de Hopf, a fibração de Hopf, PF de S3 e S2, né, a fibração por círculo, não é homotópica. Para uma aplicação constante. Esse foi o primeiro exemplo, né, dado pelo Hopf, mostrando que o grupo de homotopia de dimensão 3 de S2 é não trivial. Né? É diferente do grupo de homologia ou cohomologia, que são triviais em dimensão 3, mas o grupo de homotopia não é, porque essa aplicação ela não é homotópica uma constante. Okay? Quer dizer, esse é um resultado extremamente importante e é a consequência desse fato aqui. E o fato é que essa cohomologia desses dois espaços são isomorfas como grupos, mas não como anéis. Quer dizer, se os espaços tivessem o mesmo tipo de homotopia, a gente teria um isomorfismo de anel. Mas como a gente vai mostrar que os anéis são diferentes, não são isomorfos, então isso não pode acontecer. Né? E, em particular, isso aqui também não pode acontecer. Okay? Bom, para demonstração, que é uma consequência desse resultado aqui, né, isso está ligado com a estrutura de CW complexo desses dois espaços. Né? O CP3, a gente viu, ele é igual a união da estrutura de CW complexo, que é a união de E0 com quer dizer, uma única zero célula, uma única célula e dois células e finalmente uma 4 células. Né? Okay? E a união, e essa quarta célula aqui, né, então CP3, como a gente viu, o CP2 é homeomorfa esfera S2, né? O espaço projetivo complexo de dimensão 2 é simplesmente a esfera S2, e ele está naturalmente mergulhado, né? O CP2 ele está naturalmente mergulhado em CP3 como esqueleto de dimensão 2 aqui, né? Que essa peça 2 células, a gente colapsa o bordo nesse ponto, a gente tem o CP2, ou a esfera, depois a gente tem que colar uma 3 células, né? Então a maneira de colar, uma 4 células, então a gente tem o D4, e o bordo de D4 que é S3, né? Isso aí a gente cola isso em CP3, né? CP2, quer dizer, o bordo vai em CP2, o bordo em S3, né? E esse psi, onde essa colagem é dada por psi restrito ao bordo de D3, que é S3, né? É exatamente a fibração de Hopf. Okay? Tá certo? Quer dizer, essa estrutura de CW complexo que a gente observou para CP3 aí. Okay? Quer dizer, a gente simplesmente cola essa quarta célula, essa célula de dimensão 4, levando o bordo em CP2 pela fibração de Hopf. Okay? Esse espaço aqui é obtido da união de junta de S2 com S4, quando a gente cola
para a gente identificar um ponto de S2 com um ponto de S4. Né? Então, esse espaço, né, ele tem isso aqui a gente pode também escrever como união 4, né, onde aqui a gente vai colar, eu chamei de psi, né, a quarta célula, bordo de D4, né, isso aqui é colado em PS2, S4, e o bordo vai em S2, né, só que essa aplicação Φ, bom, esse PS2, S4 aqui, né, PS2, PS4, isso aqui por definição, né? Isso aqui é a união disjunta de PS2, união S4, onde você identifica um ponto X0 com um ponto Y0 de S4. Né? A gente pega um ponto de S2, identifica com um ponto de S4 e a relação de equivalência é só essa, quer dizer, os dois caras são disjuntos. Né? Então, essa aplicação aqui simplesmente ela leva toda a esfera, ela leva a esfera no ponto X0 de S2. Quer dizer, essas duas células, não, aqui é 2, né? Mesma coisa. Aqui é 2, são as células de dimensão 2, você obtém a esfera, aí você cola todo o bordo no ponto X0, né? Ok? E a gente obtém essa estrutura de CW complexo nesse espaço aqui. Okay? Então, o que a gente quer provar é que esses caras têm o mesmo tipo os mesmos grupos de cohomologia. Isso aí é evidente, né? Porque a gente tem essa decomposição em células apenas pares. Você tem apenas uma célula, nessa decomposição você tem apenas uma célula de dimensão par, né? E não tem célula de dimensão ímpar. Então, os esqueletos de dimensão ímpar são todos vazios. Né? Então, se a gente olha para o complexo de cadeias celulares, né? O que a gente tem... Como é que eu chamei isso aí? Eu esqueci o nome que eu dei para isso. Deve ter um celular aqui, né? De ambos, né? Eu vou chamar de X. Isso aqui, você tem um operador de bordo que vai para C4 celular C3. Ao contrário, né? C0, C1... Vamos olhar a homologia primeiro, que é mais simples. A cohomologia é só o dual da homologia. Então, vamos olhar a homologia celular. Então, a gente começa com C0 celular, né, de ambos os espaços. Esse aqui é C1 celular. Esse cara, esse grupo é 0, né? Então, agora a gente vai para o C2 celular de X, depois C3, C3 celular de X, esse aqui também é 0, né? E aí C4 celular
de X, né? E esse aqui, como tem uma única célula, ele é gerado pela célula, esse aqui é Z, né? C2 é PZ também, e o C4 é PZ também, porque só tem uma célula. Né? Então, os operadores de bordo aqui, né? A gente pode esquecer esse do meio, a gente tem esse aqui é 0, né? E esse aqui também, daqui para cá, é 0. Né? Ok? Tá certo? E para cá também é 0. A gente começa com 0 aqui. Né? Então, essa aplicação é 0. Né? Para a cadeia, para as aplicações de bordo é tudo 0. Tá certo? Então, os grupos de homologia celular são simplesmente iguais aos grupos de cadeia. Né? Portanto, é 0 em dimensão ímpar. Né? E é exatamente Z em dimensão par. Ok? Tá certo? Quer dizer, então a gente tem esses grupos de... Isso para os dois espaços, porque a decomposição celular é a mesma. O que está variando é como a gente cola as coisas. Tá? Bom, agora nós vamos observar esse cara aqui. Então, no caso de CP2, né, no caso de CP2, o que eu escrevi aí? CP2? Não, CP2 que eu quero aqui. CP2. CP1 é o PS2, então nós estamos aqui CP2, CP1, ok? Então aqui é CP2 que eu estou falando. Então, no caso do CP2, né, nós temos o teorema, né, implica o seguinte, que se a gente pega o gerador do grupo de cohomologia de CP2, com coeficientes em Z, esse aqui é um gerador, né? Então, o produto CUP, que está em pH4 de CP2, isso aqui é gerador. Tá certo? Porque o anel de cohomologia é apenas, são polinômios em alfa e alfa 2, né? Isso aqui é o que a gente está chamando de alfa 2, né? Okay? Então, o alfa 2 é não nulo. O alfa 3, é nulo. Não, o alfa elevado a 3 é nulo, mas o alfa 2 é não nulo. Ok? Cohomologia é o contrário, é a mesma coisa, mas só que as setas são ao contrário, né? Ok? É o dual desse aí, tá? Mas vale a mesma coisa, é só dualizar. Isso aqui eu escrevi da homologia porque eu coloquei as setas crescendo aí as dimensões, né? Mas a cohomologia você decresce. Tá ok? Então, CP2 é isso aí. Agora a gente quer ver o que acontece com esse outro espaço aqui. Eu vou mostrar, então a afirmação. Então, a afirmação é o seguinte, é que se alfa, se beta, vamos chamar de beta agora, pertencente a H2 de S2, S4, com coeficientes inteiros, é gerador. Então, beta é igual a 0. Quer dizer, então os anéis são diferentes. Ok? Quer dizer, a multiplicação aí é diferente. Então, isso prova o teorema todo. Né? Ok?
como é que a gente vê isso? Bom, a observação aqui é o seguinte, é que a gente tem uma aplicação, né? A gente tem o seguinte diagrama, se a gente pega para a inclusão da esfera nessa soma, né, com essa identificação, a gente olha a inclusão da esfera, e aqui a gente tem uma aplicação G disso, que vai novamente de S2, né, que colapsa para componente de S4 num ponto. Quer dizer, a gente tem esse ponto aqui, esse ponto comum, aí você tem esse aqui é o S2, esse aqui é o S4. Então, nesse espaço, você pega uma aplicação que é a identidade aqui, né, e que joga tudo isso aqui nesse ponto comum. Né, de modo que essa composta aqui, T composto com I, pegou a identidade. Ok? Tá? Então você pode olhar para o G estrela, né, de HJ de S2 em HJ de S2 de S4. Tá ok? Então, G estrela, pega esse cara e leva aqui. Tá? Então, a afirmação é o seguinte, se a gente pega esse beta, como é que é? Vou chamar esse beta, né? Beta igual a I estrela então, peraí, o que eu quero aqui? Tem um beta aqui. Beta não, como é que está isso aqui? Tá certo o que eu estou dizendo aí? Você tem S2. O que eu quero dizer aqui? Vou chamar gama de H2 de S2 um gerador. Um gerador de H2 de S2. Né? Tá? E beta linha igual a G estrela de gama. Okay? G estrela de gama, esse aqui é um elemento de H2 de S2 S4, e eu afirmo que isso aqui, G estrela de gama, é diferente de zero. Tá certo? Por que isso? Porque o G estrela de gama é diferente de zero, porque Pi estrela, G estrela de gama é igual a gama, né? Porque a composta é a identidade. Então, isso aqui implica, né, que o G estrela de gama é diferente de zero. Tá certo? Ora, por outro lado, a gente tem o seguinte fato.
por outro lado, a gente tem que gama, o campo product de gama por gama pegou a zero, né? Porque isso aqui pertence, né? Porque esse elemento pertence a H4 de S2, e isso aqui a gente sabe que é zero. Okay? Mas acontece que o G estrela preserva. Então isso aqui é igual a zero, né? A gente sabe que isso aí pegou a zero, porque o campo aqui é zero, mas por outro lado, isso aqui é igual a G estrela de gama. G estrela de gama. Então, esse produto aqui é zero. Tá certo? Ora, mas acontece que esse produto é zero, mas acontece que o G estrela de gama é diferente de zero. Né? Então G estrela de gama é igual a um inteiro do peso beta, né? Onde o K é um inteiro não nulo. Né? Ok? Então o que a gente tem dessa equação é que o produto de K por beta, K beta, é igual a zero. Ora, mas isso é igual a K ao quadrado beta beta, que é igual a zero, né? O que implica que o produto de beta com beta é igual a zero. Quer dizer, então, se a gente pega um gerador, né, do H2 desse grupo aqui, que a gente sabe que é isomorfo a Z, né, então o produto dele por ele mesmo é zero. Enquanto que se a gente pegar um gerador de H2 aqui, o produto por ele mesmo é não nulo. Logo, os anéis são diferentes. Então, a gente tem dois espaços, aqui é CP2, né? Desculpa. Então, a gente tem dois espaços que tem os mesmos grupos de cohomologia, mas os anéis de cohomologia não são isomorfos. Okay? E, portanto, esses espaços não podem ter o mesmo tipo de homotopia, né? E para a construção que a gente fez é exatamente que essa aplicação elas não são homotópicas, porque se fossem homotópicas, os dois espaços tinha que ter o mesmo grupo o mesmo tipo de homotopia. Né? Ok? Então, com isso, a gente tem para a gente produzir o elemento não trivial do grupo de homotopia de dimensão 3 de S2. Tá certo? Isso aí é a chamada fibração de Hopf. Quer dizer, esse argumento ele dá invariantes homotópicos de aplicações de esferas. Né? Quer dizer, se você tem uma esfera de dimensão n, né? Se você tem uma aplicação, né, tua esfera de dimensão 2n menos 1, tua esfera de dimensão n, né? Ok? Então você tem uma aplicação desse espaço, daquele lá você pode pegar um elemento do HN, né? A gente toma o elemento, um gerador do HN de SN, ok? E aí a gente pode, usando essa aplicação aqui, né, a gente pode colar o DN do bordo de DN em XSN, né? A gente cola uma célula de dimensão 2n, né? De uma dimensão 2n em SN através dessa aplicação, né? Do bordo da aplicação em SN, né? Chamamos esse espaço de X, né? Então a gente tem uma aplicação
como é que é? Então a gente pode pensar esse alfa aí no... A gente pode pensar no HN de X, né? Isso aqui é isomorfo para HN de X, tá certo? Quer dizer, quando a gente tem um complexo celular, né? Então a gente mostrou aí que o SN aqui é o esqueleto de dimensão N desse complexo, e se a gente está olhando para o grupo de cohomologia em dimensão N, né, o grupo de cohomologia aqui é isomorfo aqui. Então a gente pode pensar no alfa como elemento daqui. Ok? Tá? Então o alfa é um elemento daqui, e você tem um beta, um gerador de H2N de X, né? Que é isomorfo a Z, porque a gente tem uma única célula de dimensão 2N, né? E uma única célula de dimensão N e uma única célula de dimensão 0, né? Quer dizer, o X aqui então é 2N, união é N, união é 0, né? Tá certo? Então o grupo de cohomologia é Z aqui, Z aqui, Z aqui e 0 fora disso, né? Então o mesmo argumento te diz o seguinte: se a gente tem o alfa é um gerador desse grupo aqui, né, que tem dimensão N, a gente pode olhar para o produto de alfa por beta, né? E esse produto aqui, né, ele é um múltiplo, né, que depende de f de beta, né, porque o beta é um gerador. Então qualquer cara é um múltiplo desse gerador. Quer dizer, esse cara é um elemento de H2N de X e, portanto, é um múltiplo de beta. Tá? Então esse múltiplo é o invariante da classe de homotopia de F aqui. Quer dizer, se você colar as células usando uma outra transformação, você obtém um outro número aqui. Tá? E esse número é chamado invariante de Hopf, né? E porque a gente viu aqui é que esse invariante, né, para menos de sinal, né, porque ele depende de orientação da escolha do gerador, que é 1 ou menos 1 de Z, né? Ele é um invariante. E aqui a gente viu que um deles é 1, o outro é 0. Portanto, essas aplicações, quer dizer, então esse número aqui, né, que é definido a partir do cup product aqui, ele é invariante da classe de homotopia de F aí, entre esferas. Quer dizer, se as esferas têm a mesma dimensão, a gente tem um invariante que a gente já estudou antes, que é o grau, né? Mas se tem dimensões diferentes, assim, N2N-1, a gente tem essa... Ok? Então, nesse caso aqui, também o que a gente tem? A gente tem... a gente tem uma fibração também, né? Onde a fibra S4, né? Aqui o que é? PS7, né? O espaço S7 e a gente tem uma fibra de dimensão 3, né? As fibras aqui são S3, né? 3 e 4 dá 7, né? Então a gente está numa situação análoga quando a gente olha os projetivos, onde a gente tem aplicações de S7 e S4, né? E a gente tem também o invariante de Hopf aí, dessas aplicações, que a gente pode calcular e ver se ele é igual a 0 ou não. Ok?
Quer dizer, então, essa é uma aplicação interessante da coisa. Para isso, a gente precisa apenas calcular esse anel de cohomologia aqui, né? E aí nós vimos que o anel de cohomologia de CP2 é simplesmente polinômios de grau 2, né? 1 mais N0 mais N1 alfa mais N2 alfa 2, né? Quando a gente multiplica esses caras, simplesmente multiplicando normalmente, fazendo o alfa 3 igual a 0. Okay? O importante aqui é que o alfa 2 é não nulo, né? Que é o que a gente usou aqui para... Ok? Então, com isso, a gente tem esse corolário. Bom, então vamos ver uma aplicação disso aí. O mais difícil é o primeiro caso. Então, eu vou discutir a prova do primeiro e o resto é mais simples, eu deixo para... Bom, aqui no caso, o que acontece com CPN, né? A gente vai fazer o argumento por indução. Então, vamos agora à prova do teorema. O RPN, né? Okay? Então, vamos provar essa primeira parte aqui, e que, de fato, é a prova, é a parte mais difícil, né? Bom, o que é o RPN? O RPN, né? Isso aqui é o conjunto, né, das classes de equivalência, né, de pontos x0, x1, etc., xn, né, tais que a classe de equivalência, eu vou denotar dessa maneira, tais que o x0 xn pertence a Rn mais 1 menos o zero, né? Okay? Uma das coordenadas, pelo menos, é não nula, e a relação de equivalência que duas n mais uma uplas como essa aí coincidem, né? Somente se o yj é igual a lambda xj, lambda um número real não nulo. Okay. Ou a gente pode pensar como as retas pela origem em Rn mais 1. Ok? Tá certo? E a gente pode olhar o R a gente pode mergulhar, digamos, o RPI no RPN, o espaço projetivo de dimensão I, né, no RPN da seguinte maneira: isso aqui, por definição, são classes de equivalência de caras desse tipo aqui, né? A gente pode... Deixa eu mergulhar dessa... Tem várias maneiras de mergulhar, não? Eu vou mergulhar da seguinte maneira: eu vou levar num ponto de RPN onde as coordenadas são x0, etc., xi. Aí eu simplesmente coloco zero nos outros, né? Então, isso aqui eu vou olhar o RPI contido do RPN menos do RPN. Se eu tomo um complemento, isso aqui é um espaço de dimensão I, né? Esse aqui é um espaço de dimensão N.
o complemento dele eu vou tomar um J igual a N menos I, e eu vou mergulhar esse RPJ de maneira diferente aqui, para a gente ver os dois juntos. Eu vou considerar um mergulho aqui, que é o seguinte, vou chamar isso de φJ. Eu vou pegar e colocar 0 XZ XN. Aqui a gente tem N, N menos I coordenadas que são J. Né? Ok? Isso aqui no RPJ, do RPN. Então, a maneira de mergulhar o RPN aí. E outro mergulho que nós vamos considerar aqui para provar o teorema é o mergulho de Rn em RPN, né? Que faz o seguinte, a gente pega o ponto de Rn, tem N coordenadas aqui, né? Eu vou mergulhar coerentemente com essa decomposição aqui, então eu vou pegar x0, eu vou escrever com N mais uma coordenadas, mas vou pular para do meio, para ter exatamente N coordenadas aqui, vou escrever essas N coordenadas dessa maneira. Eu associo o ponto de coordenadas homogêneas, exatamente as coordenadas que eu tenho aqui. Só que a iésima que não tem aqui, eu ponho xz mais 1, etc, xn. Okay? Então, com isso eu vou olhar também o Rn mergulhado do RPN, né? Ok. Bom, usando esses mergulhos aí, eu tenho o seguinte diagrama. Deixa eu ver como é que eu... Quer dizer, antes de usar esses mergulhos, vamos observar... Quer dizer, a ideia aqui é provar o teorema por indução, digamos, em N, né? Okay. Então, para isso, a gente observa o seguinte, que a gente tem, o mergulho natural de RPN menos 1 em RPN, por exemplo, dado por essa fórmula aqui, né? Okay? Então, eu mergulho por RPN, então eu tenho que RPN, né? É uma célula de dimensão N, né? União PN menos 1, né? Onde essa célula de dimensão N, o interior dela é esse mergulho de Rn PRPN, né? E o bordo dela, ela é levado aqui pela identificação. O bordo aqui é Sn-1, né? Isso é levado em RPN-1, isso aqui é um recobrimento duplo, né? Duplo usual, quer dizer, os pontos antípodas aqui são projetados no mesmo ponto. Isso aqui é como você cola essa célula no RPN-1 para
para obter o RPN, tá? Ok? Então a gente tem essa aplicação aqui, ó, essa inclusão aqui. Então essa inclusão ela induz homomorfismos, né, nos grupos de cohomologia. Então isso dá um HJ de RPN, né, em HJ de RPN menos 1, né? E isso aqui é um isomorfismo, né? Para J menor ou igual que N menos 1. Tá certo? Por quê? Porque o RPN menos 1, né, é o esqueleto de dimensão N menos 1 de RPN. Tá certo? Então essa aplicação aqui, né, induz isomorfismos, né, para J menor ou igual que N menos 1. Tá? Ok? Então, se esse cara é um isomorfismo, né, a gente tem o seguinte, quer dizer, o que a gente quer provar é que o anel de cohomologia aqui é um polinômio com coeficientes Z2 gerado por um gerador da homologia em dimensão 1. Né? Ok? Quer dizer, a gente tem que pegar um alfa, tem que pegar um alfa em H1 de RPN, né? E mostrar que os produtos desses alfas aqui geram as cohomologias em todas as dimensões, né? Com coeficiente Z2. Tá certo? Quer dizer, isso é que a gente quer provar. Né? Que, por exemplo, que se eu multiplico isso aí, J vezes, aí eu tenho um gerador de HJ de RPN. Certo? Ok? Ora, mas esse alfa, né, ele corresponde, por esse isomorfismo aqui, né, isso corresponde a um alfa' pertencente a H1 de RPN-1, que é um gerador. Certo? Ok? Ora, por indução, o alfa' elevado a J é um gerador daqui. Então, alfa' elevado a J, pertencente a HJ de RPN-1, é gerador. Tá certo? Ora, mas isso aqui corresponde, por esse isomorfismo, né, como o isomorfismo ele preserva os produtos aí, né? O que a gente tem é que isso corresponde a alfa J, né? Esse alfa J é um gerador de HJ de RPN, né? Por esses isomorfismos aqui. Ok? Então, com isso, eu já provei o teorema até a ordem N-1. Ok? Tá certo? Então, eu tenho, em particular, que todos os alfa J, em particular, alfa N-1, né, é um gerador de HN-1 de RPN. Ok? Porque eu tenho que provar apenas que alfa N, que é igual a alfa N menos 1, alfa é um gerador de HN de RPN. Tá certo? Quer dizer, por indução e por esses homorfismos aqui, a gente tem geradores para todos os grupos de cohomologia, exceto o último que a gente quer calcular agora e dizer. Tá certo? Então, o que a gente tem que calcular agora é mostrar
né? Que se a gente pega um gerador de HN-1 e um gerador de H1, o produto deles é um gerador de HN. Né? Ok? Está claro isso aí ou não? Então, com esse argumento, pela existência desse mergulho, que induz esses isomorfismos e como a aplicação preserva os produtos, né, o cup product, a gente tem que... Então, a conclusão até agora é que basta provar quer dizer, basta provar que se beta pertence a HN-1 de RPN com valores em Z2 e alfa pertencente a H1 de RPN com anel Z2, né, coeficiência Z2, então beta-alfa é gerador de HN de RPN. E aí acabou, né? Porque daí para frente está tudo zero, então a gente tem esse alfa N mais 1 aqui. Ok? Então é isso que a gente tem que provar e de fato, para as coisas ficarem mais simétricas, nós vamos provar um pouco mais, né? O que a gente vai provar é o seguinte: se a gente tem uma decomposição de N dessa forma, se a gente escreve N igual a I mais J, quer dizer, no caso nosso I seria N menos 1 e J igual a 1, né? Mas a prova é a mesma, nós vamos decompor o RPN, né? Em dois mergulhos aí, né? E provar o que se a gente pega um gerador, então o que a gente vai provar é que se a gente pegar um gerador de HI de RPN com outro gerador de HJ de RPN, né, o produto dá um gerador de HN de RPN. Ok? Então a afirmação é que se beta I é um gerador de HI de RPN e beta J é um gerador de HJ de RPN, então beta I beta J P gerador de HN de RPNZ. Quer dizer, isso aí é que a gente vai provar. E a prova disso é baseada no seguinte diagrama comutativo, né? Bom, eu vou apagar isso aqui, que a gente já sabe o que vai provar. Bom, o que a gente quer provar, vamos escrever de fato aqui a coisa que a gente quer provar primeiro. Quer dizer, a gente quer provar que HI, se a gente pega
pega um elemento, um gerador daqui, e pega o elemento de HJ de RPN. A gente quer olhar o produto aqui e a gente quer ir para HN de RPN. Quer dizer, o que a gente quer mostrar é que se pegar um gerador aqui, fizer o produto, a gente tem um gerador ali. Ok? Certo? É isso que a gente quer provar. Mas vamos usar o seguinte fato. Nós vamos pegar aqui o HI, vamos colocar RPN aqui. Bom, esses mergulhos aqui, né, quando eu estou escrevendo dessa maneira, eu vou considerar esses para a imagem do mergulho e vou chamar pelo mesmo nome. Né? Quer dizer, eu vou pensar o RPI contido RPN. Então vou escrever aqui menos RPJ vezes HJ de RPN módulo PN menos RPI, ok? E para aí a gente faz o cup product disso aqui. Bom, esse cara aqui, quando eu tiro fora o RPJ, eu obtenho um aberto daqui, né? Porque o RPJ é um esqueleto, portanto, uma parte fechada. Isso aqui é um aberto, isso aqui é outro aberto. E isso, quando eu tomo o cup product aqui, eu caio no HN de RPN na união desses abertos. Okay? A união desses abertos é PRPN menos a interseção desses caras. Tá certo? A interseção desses caras é um ponto. Então é PRPN menos um ponto P, que eu vou identificar daqui a pouco. Tá? Ok? E aqui a gente tem aplicações naturais daqui para cá, que é dado pela inclusão. O PRPN ele inclui aqui, isso é PRPN, vazio, inclui aqui, idem aqui. Então a inclusão desse espaço nesse aqui gera uma aplicação na direção coisa. E aqui a gente tem uma outra inclusão que é dada por essas inclusões aqui de RN em... Aqui a gente tem uma inclusão de RN, né, em RPN, que vai levar o RN menos RJ, do RPN menos PRPJ, vezes HJ, né, de PRN menos RI. Aí, novamente, em PHN de RN, vírgula, PRN menos a interseção aqui. Quer dizer, eu estou mergulhando o RI e o RJ no RN, né, da maneira óbvia, né, o RI como primeiras coordenadas, o RJ como segundo, e a interseção é a origem. Tá? Ok? E a gente tem aplicações daqui para cá, né, que são dadas pelas inclusões, e o produto CUP, como a gente já viu várias vezes, ele é preservado por essas aplicações de inclusão. Então o diagrama comuta. Ok? Então a gente tem que analisar cada uma dessas aplicações aqui. Quer dizer, deixa eu dar um nome para a aplicação. Vou chamar essa aplicação aqui de 1, né? Essa aplicação vou chamar de 2, essa aqui de 3, essa aqui de 4. Tá? O que a gente vai provar agora é que essas aplicações 1, 2, 3 e 4 são isomorfismos. Okay? Então, se a gente prova que essas aplicações são isomorfismos, o que a gente tem que provar é que se a gente pega
um gerador aqui e um gerador aqui, né, o produto deles dá um gerador aqui. Né? Porque se a gente prova isso, né, a gente traz isso para cá, e como é um isomorfismo, a gente leva isso para lá, porque geradores vão em geradores. Tá ok? Quer dizer, então eu tenho que provar que 1, 2, 3 e 4 são isomorfismos e que essa aplicação aqui ela leva geradores em geradores. Ok? Ora, mas aqui também a gente pode simplificar essa última aplicação aqui. Né? Vamos provar isso primeiro, que essa aqui leva um gerador aqui, num gerador lá. Ok? Ora, mas isso aqui a gente pode... a gente observa que essa equação aqui, a gente pode colocar a gente pode mudar um pouco aí. Vamos continuar isso aqui um pouquinho, esse diagrama. Então, o que a gente quer é PHI, né, de RN, né, PRN menos RJ, né, vezes HJ de RN, PRN menos PRI, PRN, PHN de RN em PRN menos 0. Né? Ora, aqui a gente pode... o RN, que isso aqui é a mesma coisa, né? Tem um isomorfismo aqui, né? Tem o isomorfismo aqui entre o RN, né, e π1 cubo, né, certo? Peraí, como é que eu quero aqui? Bom, vou deixar... como é que a gente prova... RN menos RJ... quer dizer, eu gostaria de uma aplicação aqui de... eu queria ir para esse aqui, para o HI de SI, porto de HJ e IJ, I elevado a J, quer dizer, um cubo, porto de J. Eu quero em HN de IN
bordo de N. Quer dizer, eu quero reduzir isso aqui a esse cara aqui. Como é que eu posso fazer isso? Isso aqui, né? Bom, vamos só continuar isso aqui. Isso aqui eu posso... isso aqui, quando eu passo para o quociente isso aqui pelo bordo, né? Isso aqui eu tenho a esfera SI. Agora eu pego com a J da esfera SJ. Aí o campo aqui, eu quero o produto, né? Eu quero fazer o produto por HN de SN. Quer dizer, aqui eu quero... Aqui o produto usual, porque os espaços aqui são diferentes, né? Quer dizer, eu tenho que pegar as projeções aqui, né? Projeções de IN do RI. Certo. Bom, o que eu quero mostrar agora é que, bom, primeira observação agora é que se eu pego um gerador aqui, um gerador aqui, o produto dá um gerador aqui. Por que isso? Porque a gente tem a fórmula... Espera aí, deixa eu ver. Não, é que eu não quero... Não, é que eu quero IPN, mas eu quero I vezes J. Não, que eu quero SI vezes SJ. Eu quero usar o Kuhner, a forma de... Quer dizer, eu afirmo que um gerador aqui, produto por um gerador aqui, dá um gerador aqui. Por que isso? Porque o que a gente sabe é que se a gente tem o produto tensorial, né? A soma dos produtos tensoriais, né? de H... para HK de SI tensorial para N-K de SJ, né? A gente tem um isomorfismo, né? Com HN de SI vezes SJ. Tá certo? Aqui você tem que somar em K. Né? Certo? Mas quando a gente soma em K, né, vocês observem que dá tudo zero aqui. Né? Exceto um termo, que é o termo I e o termo J. Tá certo? Porque as outras homologias, os outros grupos de cohomologia da esfera é tudo zero. Tá? Ok? Então, esse fato disso aqui ser um isomorfismo implica que um gerador daqui, mais um gerador daqui, o produto dá um gerador ali. Certo? Agora a gente tem que reduzir esse caso a esse caso e esse caso a esse caso aqui. Como é que a gente vê isso?
porque a gente tem que colapsar aqui, né, para a gente ter uma aplicação natural do RN, né, que colapsa o RN no do RI, né, e colapsa o que aqui? O RN menos RJ colapsa em quê? PRI menos um ponto, né? Quer dizer, então... Quer dizer, então aqui no meio a gente teria uma coisa como tipo RI, né? Ok? PRI menos zero. Né? Tá certo? E aqui a gente passa para cá simplesmente colapsando o RI no II, né? Aqui a gente teria... Bom, aqui a gente teria no meio, aqui vamos colocar aqui, isso a gente pode escrever novamente II menos zero, tá certo? E finalmente daqui para cá, porque I menos zero é o bordo de I. Né? A gente pode, se a gente tira o zero fora, a gente pode levar todo mundo para o bordo, né? Por uma aplicação que é homotópica para a identidade. Né? Quer dizer, o I menos zero é um retrato... O bordo de I é um retrato por deformação de I menos zero. Então a gente chega para cá e... Tá certo? Você passa esse primeiro aí para o segundo? Hein? Como é que você passa o primeiro para o segundo? Qual é esse aqui? Não, primeiro lá ou esse primeiro? De cima para baixo é análogo, né? Porque você pode... Você tem um retrato por deformação também, né? Quer dizer, você tem uma aplicação... Você tem uma aplicação FT, né? Que leva PRN... PRN menos RJ, né? Tá? Isso vai em RN, PRN menos RJ, né? Que faz o seguinte, você pega um X1, etc., XN, né? Você leva em X1, etc., XI, né? T de xi mais 1, etc., T de xn. Tá? Ok? Para T igual a 1, você tem a identidade, e para T igual a 0, você tem exatamente essa aplicação aqui de RI, e leva em RI menos 0. Okay? Você está projetando o RN, você está projetando em RI. Né? Quer dizer, isso dá isomorfismos aqui, né? E aí você passa para cá por isomorfismo, e aí você passa para as esferas, e aí você tem o resultado aqui. Tá, ok? Quer dizer, então aqui é usar... Então a gente conclui desse argumento, é que se a gente tem um gerador aqui, o produto dá um gerador aqui. E aí, se essas diagramas forem comutativos e as outras aplicações isomorfismos, a gente leva gerador em gerador e aí está feito. Tá? Então, o que tem que mostrar agora é que cada uma dessas aplicações são isomorfismos. E a ideia é para usar esse mesmo tipo de aplicação aí. Ok, então
Então, a gente tem que provar que todas essas aplicações são isomorfismo. Quer dizer, então, a primeira coisa é que um é isomorfismo. Tá. Como é que a gente vê que essa aplicação é isomorfismo? E isso aí é simplesmente o... Aí eu apaguei aí os mergulhos, né? O que a gente tem aqui é o seguinte, o RPN, né? O RPN, a gente pode, naquela estrutura, a gente pode pensar como disco DN, né? Onde a gente identifica os bordos, pontos opostos do bordo, X e Y identificado. O X identificado com menos X, okay, na esfera do bordo. Então, isso é o RPN. Né? Para aquele RN mergulhado, né, é como se o P estivesse aqui na origem, P para a origem, e o interior do DN é o RN. Tá? Corresponde a esse RN aqui. E o bordo aqui, né, quando a gente pega a esfera do bordo e identifica nessa esfera do bordo os pontos antípodas, a gente tem o RPN-1. Ok? Então, se a gente tem o RPN, que é o disco com esses pontos do bordo identificado, se a gente tira fora o RPN-1, né, que é um subcomplexo disso aqui, desse complexo celular, a gente tem isso aqui exatamente o RN, que é a parte de dentro aqui. Tá? Ok? Então, se a gente tira fora para que o RPN-1, para a gente obter o RN, né? Se a gente tira fora o RPN menos esse ponto comum, quer dizer, então aqui a gente teria, nessa figura é como se a gente tivesse o seguinte, a gente tem isso aqui, com essas identificações é o RPN, aqui você tem um ponto P que corresponde à origem, aqui você teria, quando você identifica essa parte aqui, você tem o RPI, e aqui o complementar dele é o RPJ. Tá? Essa parte aqui. E essa parte de dentro aqui corresponde ao que a gente está chamando da célula RN. Se a gente pega essa célula de dimensão N e picola no RPN-1, que está aqui no bordo, a gente obtém o RPN, né? E se a gente tira fora o bordo, a gente obtém o RN. Tá certo? Então, aqui é um isomorfismo por excisão. Né? Isomorfismo por excisão. Quer dizer, o que a gente tem aqui é que a gente está usando que RN é igual a CPN, PRPN menos RPN-1. É aquele mergulho que a gente tinha colocado no RN dá exatamente essa... E nesse mergulho, o zero do RN corresponde ao ponto P, né, que é a reta P é exatamente o ponto cujas coordenadas são
001. Isso aqui na 20ª posição. Tá? Isso corresponde exatamente àquele mergulho do RN, corresponde exatamente ao zero do RN. Ok? Por que a gente acabou tendo que geradores e geradores? É? Não, porque a gente tem que isso aqui é um isomorfismo. Sim, mas acima à direita, Aqui? não, acima à direita, a esquina de mais acima. Ah, Quando a gente tem RN relativo a RN sem o zero, a gente não vai ter a esfera SN-1? Isso aqui, esse grupo é isomorfo ao grupo da esfera Sn-1. Então não vamos ter o produto das esferas. É? Não, peraí, como é que é? Não, peraí. HN de RN. Tem algo estranho aqui, né? Como é que é o negócio? Qual é o problema aqui? HJ. RPN. Não, isso aqui eles vão mal fazer, não é? É? Não é esfera. É? Mas embaixo a gente concluiu usando o produto de esfera. Produto de esferas, está certo. Qual é o problema? Para dúvida essa passagem aqui que você está... O que eu preciso aqui é dessa fórmula para produto de esferas, porque isso aqui eu sei que é um isomorfismo pela fórmula do Kuhner, né? Essa soma aqui só tem um fator não nulo que corresponde exatamente a esse aqui, né? Okay? Então, se isso aqui é um isomorfismo, né, a única possibilidade é que os geradores aqui vão tá certo? Porque
O produto aqui é dado exatamente por essa coisa. Você pega um gerador aqui e leva para cá, puxando pela projeção, e o gerador aqui leva para lá e toma o cup product dele, né? Ok? Essa aplicação aqui que está um pouco confusa, né? Quer dizer, como é que você... Aqui a gente tem que usar uma projeção em I, aqui uma projeção em UJ, né? Aqui, então aqui... por isso é que entra o produto aqui, né? Tá certo? Porque a gente... Aqui a gente está usando essencialmente uma projeção de RN e RI, em I para chegar aqui. Mas aqui a gente toma outra projeção, não é a mesma, é a projeção de RN e UJ. Então para a gente passar para cá, a gente tem que passar do RN para o RI vezes RJ. Tá? Agora eu não sei como é que fica do outro lado aí. O módulo o que aqui? O 0 vai no 0, 0. Eu queria que isso aqui fosse I vezes 0, né? União 0 vezes bordo de UJ. Quer dizer, eu quero transformar esse produto aqui para um produto desse tipo, onde esse cara aqui vai em I vezes J e... Certo? Bom, vocês pensem nisso depois, mas é uma... Bom, aí tem que pensar um pouquinho. Então, vamos voltar aí a... Acabando o horário, né? Bom, aí tem que provar que as outras transformações são isomorfismos aí. Bom, eu não tenho tempo para terminar isso, eu só vou indicar aqui os principais pontos aí, né? Bom, a parte mais chata um pouquinho é mostrar que esse 2 aqui é um isomorfismo, né? Esse 2 é um isomorfismo, a gente... Bom, deixa eu só mostrar isso aí. Depois... Então, quero mostrar que 2 é isomorfismo. Bom, então a ideia aqui é para usar
nós temos novamente uma aplicação aqui de PRPN-P, para a gente ter uma inclusão, uma projeção nisso aqui, PRPN-1, e depois uma inclusão desse em PRPN-P, né? Pois isso aqui é uma inclusão, né? Essa projeção aí, como é que é essa projeção? Bom, eu termino esse cálculo na próxima aula aí. Eu concluo essa prova na próxima aula, então.